A grande estrela da noite foi o garoto de quase R$ 500 milhão, que é o Joshua, né? O Joshua, ele é o jogador que inclusive veio lá do Sub-17, o Felipe Luiz o conhece bem porque treinou ele no Sub-17 e ele acabou subindo pro profissional no jogo de ontem e inclusive marcou o gol, né? No momento que o Flamengo sobe as suas linhas, a bola sobra para ele, né? Por causa que todos os jogadores subiram de maneira igual, justamente para fazer a linha alta de pressão em cima da linha defensiva do adversário. A bola sobra e ele se aproveita ali para fazer o seu primeiro gol. Rival se rende à jovem promessa do Mengão ao todo gol contra o Botafogo da Paraíba. Fala nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto, palmeirense fanático, elogiou bastante Joshua, revelação rubro-negra que tem multa de 420 milhões de reais. O jovem fez o gol da vitória na noite desta quinta. Bora acompanhar um recorte e na sequência participando, deixando a nossa opinião. Sem mais, bora pro conteúdo. O Flamengo também estreou com vitória na Copa do Brasil. Um placar magro, né? Um placar ali singelo. Mas um jogo de muita segurança. Um jogo em que praticamente o sistema defensivo do Flamengo não foi acionado. Acho que foi acionado uma ou duas vezes ali, pelo que eu vi no jogo. Mas assim, nada de muito relevante perigo. Só no momento ali que o Flamengo faz o gol, o time do Botafogo da Paraíba, ele sobe as linhas um pouco, né? Ele fica um pouco mais agressivo, um pouco mais reativo. Mas uma partida bem tranquila. Eu acho que foi 80% quase de posse de bola pro Flamengo. Os caras jogaram com as linhas baixas praticamente o jogo inteiro, sem nem sequer subir ao longo da partida, só no finalzinho mesmo depois do gol do Flamengo, o que é natural, é a reação natural de toda a equipe. E uma partida muito tranquila pro Flamengo, uma partida em que o Felipe Luiz, ele utilizou uma escalação muito conservadora, com dois volantes, né, a linha ali de 4 defensores, incluindo os laterais, óbvio. Aí você tem os dois volantes e aí você tem os dois pontas, no caso o Luiz Araújo e o Michael, o Bruno Henrique centralizado, e aí você tem um meia atacante ali, digamos assim, um meia armador, que era o Plata. E aí atrás os dois volantes e a linha de 4 jogadores. Então uma escalação bem conservadora, uma escalação que não exige fisicamente muito dos atletas. Muita gente até questionou, pô, entrou com 2 volantes, é um jogo feito para golear, é um jogo feito para você jogar mais solto, jogar mais leve. Mas também existe aquele negócio, né? O próximo jogo é contra o Cruzeiro já no domingo. Então você tem também que olhar para o caráter físico dos jogadores, porque aqueles jogadores lá, eles podem vir a ser necessário no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser um jogo fisicamente mais intenso. Então a intenção de você trazer uma escalação mais conservadora, um formato ali com 2 volantes também, um pouco mais preso, é uma forma de você diminuir a amplitude de corrida desses jogadores em campo. E aí você preserva mais fisicamente a equipe, visto que o Botafogo da Paraíba ficou com as linhas baixas basicamente o tempo inteiro. A grande estrela da noite foi o garoto de quase R$ 500 milhão, que é o Joshua, né? O Joshua, ele é o jogador que inclusive veio lá do Sub-17, o Felipe Luiz o conhece bem porque treinou ele no Sub-17 e ele acabou subindo pro profissional no jogo de ontem e inclusive marcou o gol, né? No momento que o Flamengo sobe as suas linhas, a bola sobra para ele, né? Por causa que todos os jogadores subiram de maneira igual, justamente para fazer a linha alta de pressão em cima da linha defensiva do adversário. A bola sobra e ele se aproveita ali para fazer o seu primeiro gol. E engraçado que ele entrou no lugar do Gustavo, pô, tô louco hoje, né? Eu ia falar Gustavo Gomes, vocês acreditam nisso? Pô, tô misturando as coisas hoje, Carioca com o Campeonato Brasileiro, Gustavo Gomes com Gonzalo Plata, não tem nada a ver. Ele entrou no lugar do Plata e entrou inclusive na mesma função. Então isso mostra, né, esse caráter de padronização que o Felipe Luiz ele tem tido dentro do esquema tático do Flamengo. Obviamente, às vezes ele faz algumas mudanças, troca ali o posicionamento de alguns jogadores quando é necessário, mas isso mostra que o garoto veio lá da base e foi pro
para o profissional ontem na mesma posição, numa mesma função. E inclusive ele tem mais de 100 gols. Esse garoto aí lá do Ninho do Urubu, ele tem mais de 100 gols feitos até agora na sua carreira pelo Flamengo, inclusive um contrato de mais de 440 milhões de reais. A multa de contrato dele é considerado um dos grandes destaques aí do Flamengo. Parece que ele começou no futsal, né? Eu tava vendo um pouquinho aí da história dele. E ontem a estrela do garoto brilhou, já fez o seu primeiro gol, e ele é um jogador que é acostumado a trazer assistências e também marcar gols, e ontem entrou numa mesma função também, centralizado ali como um, digamos assim, né, meio atacante armador, porque ele também faz muitos gols, é uma característica dele também fazer muitos gols, já foi campeão já pelo Flamengo nas categorias de base, inclusive junto com o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz rasgou elogios para falar sobre ele, né? E falou também sobre essa estratégia de trazer ele dentro da mesma posição e basicamente de uma função muito parecida no Flamengo profissional, estreando com um gol ontem. Saiu até um vídeo lá da família dele comemorando o gol, tudo bem bacana, bem legal assim, ver a molecada evoluindo mesmo. Em breve os caras têm uma nova joia aí pra começar a apresentar ao mundo, né? O Felipe Luiz até destacou ele como, na coletiva ali, né, como se o Flamengo tivesse contratado um novo jogador, mostrando que ele provavelmente vai utilizar esse garoto como ali uma peça no seu elenco principal, talvez aí nessas fases preliminares de Copa do Brasil, seja um jogador que o Felipe Luiz vai apostar. Galera, o Palmeiras ele é favorecido pela arbitragem nos pênaltis, porque diversos lances, quando acontecem com o Palmeiras, eles ganham uma relevância maior dentro das mídias aí sociais, inclusive também dentro dos próprios programas esportivos. Nós vimos aí vários erros acontecerem em rodadas agora do Campeonato Brasileiro, e eles não foram tratados e discutidos com certa relevância do que quando é contra o Palmeiras. Inclusive, o gol na Copa do Brasil lá do Corinthians contra o Novo Horizontino também, não sei não. Tem gente que mostrou o traçado das linhas aí pela internet afora, e eu tenho minhas dúvidas sobre o posicionamento do jogador do Corinthians naquele gol. Mas, enfim, vamos falar sobre a questão dos pênaltis. Aqui no SofaScore, eles fizeram um levantamento dos clubes que tiveram mais pênaltis marcados. E, mano, o Palmeiras tá muito longe de ser o primeiro clube. Que existem alguns erros de arbitragem, isso é evidente, isso acontece com todo mundo. Mas eu acho que esse levantamento aqui ele é muito importante para mostrar pra gente que, na verdade, o erro do Palmeiras é aquela gota no oceano que não é exclusiva do Palmeiras. Isso pode acontecer em qualquer clube. E o Palmeiras, ele não tá nem perto de ser o clube com mais pênaltis marcados a seu favor. Olha só aqui o ranking do SofaScore, tá? Eles colocaram um ranking aí dos 20 clubes da primeira divisão. Primeiro clube com 10 pênaltis marcados até agora, na temporada de 2025, a seu favor, foi o Internacional. O segundo clube com 7 pênaltis marcados foi o Mirassol. O Fortaleza vem em terceiro lugar também com 7 pênaltis marcados. O Cruzeiro vem com 6 pênaltis marcados em quarta colocação. E aí depois você tem Ceará em quinto, Atlético em sexto e o Palmeiras em sétimo apenas. Colocação com 6 pênaltis marcados também. Ah, Neto, mas se o Palmeiras tem 6, o Cruzeiro tem 6, o Ceará tem 6, o Atlético tem 6, tá todo mundo ali na mesma... Mas a quantidade de jogos é diferente. Esses clubes eles têm mais pênaltis marcados em menos jogos. Por isso que eles ficaram na frente, entendeu? Aí depois em oitavo vem o Vasco, com 5 pênaltis marcados. Em nono vem o Flamengo, com 5 pênaltis marcados. Em décimo vem o Botafogo, com 4 pênaltis marcados ao seu favor até agora. E aí você tem, né? Fluminense, Bahia, Vitória, Santos, Bragantino, Grêmio, São Paulo, Sport, Corinthians e Juventude. Então, isso daqui é um bom levantamento para acabar com aquele estereótipo de que, nossa, quantos pênaltis o Palmeiras tem a seu favor, né? Teve comentarista aí dando chilique, falando que o Palmeiras tinha o maior número de pênaltis marcados até agora no início da temporada, no ano. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Deixaremos aqui o link do canal Opina Porco na descrição como forma de créditos.
Neto, como todos nós sabemos, é palmeirense fanático, mas possui diversas análises perfeitas acerca do futebol, sempre trazendo a informação com imparcialidade. O torcedor que a gente sempre traz aqui os seus conteúdos, iremos mais uma vez deixar como destaque e seus comentários. Ontem o Flamengo bateu o Botafogo da Paraíba pelo placar de 1-0, gol da jovem promessa de 17 anos, Joshua, jogador esse que tem multa rescisória avaliada em 420 milhões de reais, entrou no lugar de Plata e conseguiu assim se tornar um jogador decisivo. No final da partida, em uma cabeçada de Juninho, o jovem aproveitou o rebote e balançou as redes, dando assim números finais à partida. Flamengo 1, Botafogo 0. E Neto elogiando bastante aí a jovem promessa, até porque foi um jogador que Felipe Luiz colocou justamente para ajudar o Flamengo porque estava precisando. Então, o jogador teve a responsabilidade e, é claro, teve o comprometimento de estar posicionado bem naquela jogada. O Flamengo sempre foi destaque por se tratar de uma equipe que revela muitos jogadores para o mundo europeu. E com certeza, Joshua é mais uma jovem promessa do Flamengo que o futebol do velho continente ficará de olho. E com esse gol na noite desta quinta, o jogador com certeza terá mais oportunidades. E Felipe Luiz, sabendo que o calendário do futebol brasileiro é muito apertado, com certeza absoluta, durante esses jogos importantes, jovens como Joshua terão mais oportunidades aí na equipe principal do nosso Mengão e que eles continuem evoluindo e ajudando o Flamengo a conquistar as vitórias. Na noite de ontem, a jovem promessa do nosso Mengão conseguiu balançar as redes e o que chamou a atenção foi justamente a empolgação dos seus familiares nas redes sociais ao comemorar o seu primeiro gol no profissional. O jogador, que tem apenas 17 anos, ainda é um garoto, uma jovem promessa, com certeza tem muito a evoluir. E jogando nessa equipe do Flamengo muito qualificada, é claro que o atleta vai conseguir evoluir ainda mais. Para vocês, quem foi o melhor da partida de ontem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.